Então, nessa aula, vamos falar sobre a neuróglia, ou também chamado de células da glia. Como já falamos na aula passada, a palavra glia vem do grego cola, ou seja, são células associadas aos neurônios que vão dar suporte aos neurônios. Então, essas células, elas são em quantidade maior do que a quantidade de neurônios. A neuróglia está, para cada neurônio, tem-se em média 10 células da neuróglia. Em uma estimativa, nós temos por volta de 10 a 12 neurônios e em torno de 10 a 13 células da glia. Ou seja, temos 10 vezes mais células da glia. São células de tamanho pequeno, são células pequenas que, diferentemente dos neurônios, apresentam uma grande capacidade de se dividirem, de realizar a divisão. Celular. Ou seja, são células que são continuamente renovadas, possuem grande capacidade de divisão celular, diferentemente dos neurônios. Nós temos aí as células da glia distribuídas em dois grupos. Aquelas associadas ao sistema nervoso periférico e aquelas associadas ao sistema nervoso central. Aquelas que estão relacionadas ao sistema nervoso periférico são as células de Schwann, também chamadas de neurolemócitos. E temos também as células satélites. Com relação à glia do sistema nervoso central, temos uma complexidade um pouquinho maior. Aqui nós temos os oligodendrócitos, os astrócitos, a micróglia e as células
ependimárias. Também chamadas simplesmente por epêndima. Nesta aula, nós vamos enfatizar as células gliais do sistema nervoso periférico, que são as células de Schwann ou neurolemócitos e as células satélites. Ok, então vamos lá. Vamos começar com as células de Schwann. As células de Schwann homenagem ao cientista Schwann, elas formarão as bainhas de mielinas. Elas formam as bainhas de mielina no sistema nervoso periférico. E elas também, desta forma, dão suporte aos axônios dos neurônios e não somente dão suporte, mas promovem um isolamento. Elétrico ao redor dos axônios, como veremos aqui. Então, suponha que tenhamos aqui um determinado axônio, estamos vendo esse axônio num corte transversal. Então esse aqui é o axônio. Esse axônio tem aí acima de 1 micrômetro, mais ou menos o diâmetro de 1 micrômetro, acima de 1 micrômetro de diâmetro, o axônio será então revestido por esta célula que começa a enrolar em volta do axônio. Esta célula vai se enrolando, vai fazer como se fosse um rocambole, vai dando a volta no axônio, podendo aí chegar a 50 ou mais camadas de revestimento, por volta de até 50 camadas de revestimento em torno do axônio. Lembrando que esta célula apresenta ali um determinado núcleo. É uma célula altamente especializada. Esses neurônios agora estão isolados eletricamente e desta forma apresentam uma maior velocidade de condução.
de seus potenciais de ação. De seus sinais elétricos. Que são chamados, veremos à frente no nosso curso, que são os potenciais de ação. Os axônios, então, são revestidos, como vamos observar aqui na figura, por essas células que se enrolam várias e várias vezes, e então essas células vão formar pequenos nós ou pequenos arranjos, como se fossem pacotes enrolados em volta do axônio. Aqui a gente tem, aqui nós podemos notar o axônio e as células de Schwann formando aqui os chamados internós. Entre uma célula e outra, nós vamos observar pequenos espaços que são os nós ou nodos. De Ranvier. Devemos chamar a atenção para a situação seguinte: quando os axônios são menores do que 1 micrômetro, esses axônios não serão mielinizados, porém a célula de Schwann fará um contato com essas células de forma suave Aqui nós temos o núcleo da célula de Schwann. Então, no caso, esses são axônios com menos de 1 micrômetro de diâmetro. Esta é a célula de Schwann. E esta é, então, uma fibra não mielinizada. Essas são fibras não mielinizadas. Ok? Mas, mesmo assim, a célula de Schwann faz contato e mantém as fibras unidas entre si. Então, esta é, na verdade, a célula de Schwann. A próxima célula, aqui do sistema nervoso periférico, são as células satélites. As células satélites
as células satélites, são células de Schwann não mielinizantes. São células de Schwann não mielinizantes. E se encontram associadas aos gânglios nervosos. Então, as células satélites, a função delas é encapsular, elas encapsulam células dos gânglios. Nervosos. Na verdade, não é a célula inteira, na verdade, é nada mais do que os corpos celulares. De neurônios sensoriais. Que estão nos gânglios. O que vem a ser um gânglio? Qual a definição de gânglio? O gânglio, ele é um conjunto de corpos celulares fora do sistema nervoso central, ou seja, do sistema nervoso periférico. Se esses neurônios, então, estão chegando, entrando, por exemplo, vamos fazer aqui um desenho, suponha que esse é um neurônio sensorial. E ele está chegando aqui no sistema nervoso central. Esse é o corpo deste neurônio. Aqui um outro. Aqui um outro. São neurônios que estão entrando no sistema nervoso central. Então, esses são os corpos celulares desses neurônios sensoriais. Ok? Esses são os corpos celulares. Esses neurônios estão trazendo informações. E essas informações estão entrando no sistema nervoso central. Esses corpos celulares estão fora do sistema nervoso central e as células satélites estão encapsulando esses corpos celulares. São células que encapsulam estes gânglios. Então, toda essa estrutura aqui é um gânglio. E essas são as células satélites. Uma coisa importante que as células satélites fazem, elas regulam o microambiente. Elas regulam o microambiente. Desses corpos celulares, fazendo uma manutenção muito importante, algo semelhante aos astrócitos que vamos comentar
na próxima aula. Para terminarmos a nossa aula, então, só queria chamar a atenção para a seguinte definição. Então, o gânglio é o quê? Um conjunto de corpos celulares no sistema nervoso periférico, né? Como estamos aqui vendo, não é o central, ele está levando informação para o central, então ele está no sistema nervoso periférico. Mas qual é o nome que damos para um conjunto de corpos celulares no sistema nervoso central, já dentro do sistema nervoso central? Nós vamos chamar esse conjunto de um núcleo. Então, conjunto de corpos celulares dentro do sistema nervoso central, chamamos de núcleo. Conjunto de corpos celulares no sistema nervoso periférico, ou seja, fora do central, chamamos de gânglio.